A paz do Senhor Jesus, queridos e amados, gostaria de hoje também compartilhar um assunto da mesma forma muito importante. Por isso gostaria de ler o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 9 a 12. Diz assim, amados: Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amados, estamos aqui meditando num trecho, num versículo que relata bem a resposta de Cristo diante de uma tentação de Satanás. Observamos que nesta tentação o Senhor Jesus usou a palavra, usou a resposta da palavra de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Este versículo ou esta expressão está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentareis ao Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Bem, povo de Deus havia tentado ao Senhor. Bem, nós verificamos agora que Jesus teve um ataque de Satanás e o ataque era em forma de engano. Falar sobre engano, amados, engano não é fácil. Não é fácil de lidar. Por quê? Número 1, o engano sempre vem travestido da verdade e ele usa as melhores vestes da verdade. Ele quer enganar. Número 2, o diabo procura usar 100% da presunção humana para poder conseguir destruir. O Senhor Jesus disse que Satanás, ele é o pai da mentira. Preste bem atenção. A palavra de Deus, por outro lado, nos adverte no versículo 16 de 1 Coríntios, no capítulo 2, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Significa dizer que todo verdadeiro cristão tem a mente de Cristo. É uma promessa. Está aqui na palavra de Deus. Então, quando a gente observa que o Senhor Jesus deu exemplo, vencendo a Satanás, é muito importante que reflitamos profundamente sobre o que o diabo faz para tentar enganar. Eu era jovem, muito jovem, e um senhor apareceu dando um testemunhando que para tentar provar que Daniel havia sido lançado na cova do leão e mesmo assim os leões não matou a Daniel. Deus livrou a Daniel. E para provar que isto era verdade, ele foi ao zoológico e entrou na jaula do leão.
Ele estava com o jornal na mão, mostrando que foi assunto de jornal. Mas ele reconheceu, ele dizia que Deus teve misericórdia dele e não levou em conta a ignorância e a precipitação que ele havia cometido. Bem, eu observei e comigo mesmo disse, certamente esse leão havia comido recentemente. Ele estava com a pança cheia e por isso não devorou este homem. Ele dizia sempre, olha, não façam isso, eu fiz, mas não foi correto. Bem, aquele homem, na verdade, havia tentado a Deus. Eu era ainda mais jovem, eu era adolescente, quando estava numa barbearia e eu estava sentado observando o barbeiro. De repente, eu observei que na cabeça da criança, que o barbeiro estava trabalhando, cortando o cabelo e colocando a mão, tinha uma impinge. E eu olhei para ele e eu disse, não ponha a mão, esta doença é contagiosa. Ele olhou para mim e disse, eu não tenho medo, eu confio em Deus. E começou a passar a mão e a alisar a cabeça da criança. Poucos dias depois eu retornei àquela barbearia e lá estava aquele homem com uma marca de uma terrível impinge na mão direita, justamente a mão que ele havia colocado na cabeça da criança e dito para mim e às pessoas que ali estavam que não tinha medo. Ele também, aquele barbeiro, tentou a Deus. Não era apenas uma confiança, era uma transgressão à palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, nunca devemos confundir, amados, fé com transgressão à palavra. Amados e queridos, para exercer a maravilhosa fé em Deus, não é preciso tentar ao Senhor. Lamentavelmente, nos dias terríveis, dias de desafios que estamos passando, tempo de medo e tempo de grande aflição, com o que vem ocorrendo, os noticiários mostrando o resultado do coronavírus na Itália, mas também em outros países. Tudo isso causa aflição. E mesmo assim, amados, existem algumas pessoas querendo entrar na jaula do coronavírus. As pessoas que assim fazem, querido, e assim dizem. As pessoas que dizem não ter medo do coronavírus, ou dizer que o coronavírus é uma gripe qualquer, igual às outras, estão se opondo, neste caso, às instruções das autoridades sanitárias. E se opondo às autoridades sanitárias, estão se opondo à palavra de Deus. Queridos, Deus não quer que sejamos vítima desse pecado. Preste bem atenção. Após o Senhor Jesus vencer o engano de Satanás, lá no deserto, os anjos o serviram. Daniel, após vencer aquela espera da resposta do Senhor, resposta que ele aguardava de forma sofrida. Daniel foi servido pelos anjos. Cristão, você tem a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. Você também pode vencer o engano, manejando a palavra da verdade.
Deus também ordenará os anjos a seu favor. Resista ao engano. Não ceda ao engano. O Senhor Jesus nos dá uma grande lição. Em nome do Senhor Jesus, receba neste momento o poder da palavra. O poder da palavra de Deus, ela desfaz todo poder diabólico. O Senhor Jesus desmontou toda a investida de Satanás. Satanás disse: se és filho de Deus, nada te acontecerá. Lança-te. Despenca deste pináculo. Lança-te daqui abaixo. Está escrito que o Senhor dará ordem a teu respeito. Aparentemente, parece até que Satanás estava falando a grande verdade. Mas por trás daquela expressão, havia o plano diabólico de querer desfazer o plano de Deus. O intento de Satanás foi inútil. Também será inútil sobre a tua vida. Abrace a palavra de Deus. Abrace a palavra do Senhor. Receba a palavra do Deus vivo. Deus também ordenará os anjos ao teu favor. Você vencerá. Você resistirá. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes desta mensagem e que todos possam ser impactados com este poder glorioso e vença o engano, seja ele qual for. Parta ele de onde partir. Em nome de Jesus. Amém.